Dar início o capítulo 3, tá? Do manual. Como nós não temos impresso, vou lendo e vocês acompanham, tá? Bem, vamos colocar diante de Deus nesse momento? Ninguém se disperse, em nome de Jesus. A gente está estudando a palavra de Deus, viu, queridos? Então, caso você se disperse, sinta sono, preguiça, entenda que isso não vem do céu, tá? Então vamos prestar atenção, dar atenção e não somente isso, mas colocar em prática a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Pai, te damos graças, te louvamos nessa manhã, Deus, de quinta-feira, hoje dia 19 de julho de 2018. Deus, estamos reunidos em um só propósito. Estamos aqui, Deus, totalmente, Deus, entregues à tua vontade, querendo, Deus, fazer aquilo que te agrada. E é em nome de Jesus, Deus, queremos, Pai, dar continuidade a esta matéria. Estamos, Deus, falando sobre como saber se sou um cristão. E eu preciso, Deus, entender isso. Eu preciso compreender se sou sim um cristão, no que eu tenho errado, no que eu tenho falhado. Preciso, Deus, me aperfeiçoar. E é estudando essa matéria, Deus, que queremos, Pai, aprender mais de Ti, aprender mais sobre o céu, sobre a palavra do Senhor. E é em nome de Jesus, Deus, que pedimos que a condução deste momento seja dada ao Senhor. Que o Senhor Deus possa, Pai, nos conduzir, que seja uma aula produtiva, uma aula, Deus, em que venhamos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. É em nome de Jesus, Pai, que oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor possa, Pai, ser manifesto no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Então, capítulo 3, a gente vai falar sobre meu relacionamento pessoal com Jesus. Certo? Então, se desejamos ser cristãos, pessoas que servem ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter relacionamento, certo? Não há possibilidade alguma de eu ser amigo do Valdevino se eu não tiver relacionamento com ele. Não tem como eu conhecer bem uma pessoa sem me relacionar com ela. Talvez você ouça falar da pessoa, talvez as pessoas contem a respeito de alguém para você, ou falem de Jesus para você, mas o seu relacionamento, a sua vida com Ele vai depender deste relacionamento. Então existe um relacionamento pessoal e precisamos aprender sobre isso, ok? Tomar a decisão de viver uma vida cristã é algo pessoal entre Deus e você. Os seus pais não vão chegar em você e falar: hoje você é cristão. Mas sua esposa vai falar: você hoje é cristão, você tem que ser cristão. É uma decisão minha, é uma decisão sua, é uma decisão pessoal. Ninguém toma essa decisão por você, certo? Então, ser cristão, ter uma vida cristã é uma decisão pessoal. Deus não nos vê com um nome ou mais em uma lista de computador, porém Ele conhece a cada um individualmente, certo? Não é, vamos dar um exemplo, talvez o pessoal lá do escritório, a Jaqueline, praticamente quase ninguém conhece a Jaqueline aqui, certo? Mas ela tem os dados, os nomes de todos aqui, certo? Lá no escritório ela tem uma lista com todos os dados, no sistema está lá todos os dados, mas ela tem relacionamento com alguém aqui? Não. Ela conhece alguém aqui? Não conhece. Nós que estamos aqui todos os dias, dormimos, acordamos ao lado de vocês, é que conhecemos vocês, certo? Ou seja, Deus também não é como a Jaqueline que tem uma lista com o nome de todo mundo. Vou ler meu banco de dados, deixa eu dar uma olhada na evolução do Jefferson. Não, Deus nos conhece pessoalmente, Ele está presente conosco. Eu tenho uma pergunta: a Jaqueline é sério? Não, é só funcionário do Desafio Jovem. Então vamos lá. Então ele não tem, ele nos conhece individualmente, ele não tem uma lista, só dados. Se você decidir ser cristão, você vai querer conhecer Jesus pessoalmente. Então é algo que é gerado em nós. Quando nós tomamos a decisão de ser cristão, de servir a Jesus Cristo, isso flui dentro de nós, a vontade de conhecer mais Jesus. Ninguém talvez levanta a mão e fala: não, eu quero aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Talvez ainda não exista um desejo de conhecer Ele melhor, mas isso vai fluir, isso vai acontecer. Então, se você decidir ser cristão, vai querer conhecer Jesus pessoalmente. Viver uma vida cristã significa converter-se em um melhor amigo de Jesus Cristo. Olha que forte isso.
Então, viver uma vida cristã significa converter-se em um melhor amigo de Jesus Cristo. Talvez nós somos amigos, mas eu não tenho nada contra Jesus não. Ele veio ao mundo ali, salvou, trouxe bem. Eu até acredito que ele veio, morreu na cruz, com o propósito de trazer salvação. E eu conheço ele, não tenho nada contra ele. É um colega, um amigo. Mas quando você se converte a um cristianismo, quando você se converte a Jesus, você se torna melhor amigo. E o melhor amigo, como é o título desse capítulo, tem relacionamento. Certo? Então o melhor amigo conhece bem. O melhor amigo sabe das dificuldades, sabe das lutas, está presente no choro, na alegria, está junto. Certo? É intimidade. Essas palavras soam muito corretas, mas o que é na realidade? É fácil se converter ao melhor, ser o melhor amigo de Deus? Será que é simples? É tranquilo? Como pode uma pessoa conhecer a Deus? Por que crer no que dizem as outras pessoas acerca de Deus? Como pode alguém desenvolver uma relação de amizade íntima com alguém que é invisível e impalpável? Então são perguntas retóricas. Como alguém se relaciona com Deus invisível? Estes são alguns assuntos que estaremos argumentando neste capítulo. Então são algumas perguntas que a gente vai tentar trazer clareza, Porque como é que eu vou ter um relacionamento com alguém que eu não posso pegar? Porque é fácil eu ter um relacionamento com o Rodrigo, Jefferson, com o Ney. O cara é tranquilo, porque eu vejo ele, eu posso abraçar, falar, irmão, eu olho para o rosto dele e vejo que ele não está legal, eu vejo que ele está alegre, e aí eu posso ter uma intimidade, um relacionamento. E Deus? Eu não consigo ver Deus. Eu não consigo pegar em Deus. E aí está aí a grande dificuldade de se relacionar com Ele. Porque é alguém que é invisível, é alguém que ele é espírito, então a gente não pode ver. Então vamos lá. Por que devemos estabelecer uma relação pessoal com Deus? Qual o motivo disso? Por que nós devemos fazer isso? Para responder essa pergunta é necessário responder outras perguntas básicas. Você crê na existência de Deus? Certo? Crê que Jesus é Deus? Crê que Jesus pagou os seus pecados ao morrer na cruz e que Ele ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos? Somente após responder essas perguntas é que poderemos entrar mais profundamente nesse tema. Então, por que devemos estabelecer um relacionamento com Deus? Primeiro, você tem que entender que Jesus é Deus, certo? Que Ele veio ao mundo, pagou um preço na cruz, morreu pelos nossos pecados. Depois de responder essas perguntas, talvez é uma pergunta tão básica de cristianismo, que você talvez já tenha a resposta. Então, a partir disso, é que nós vamos entender por que estabelecer esse relacionamento. Jesus é Deus ou Jesus é filho de Deus? Ele é o próprio Deus. Ele é filho de Deus e o próprio Deus. O nosso Deus é constituído de trindade, Pai, Filho e Espírito. São um só, Todos eles são Deus. Tanto o Espírito quanto Deus Pai, Criador, e Deus Filho. Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito. Todos são Deus. De Gênesis até os Evangelhos é Deus. Os Evangelhos é Jesus. Depois dos Evangelhos é Espírito Santo. Aí é Pai, Filho e Espírito Santo. De Gênesis Apocalipse é um completo, é uma trindade. Certo? Deus Trino. Então, por que Deus lhe criou? Existe um propósito. Deus não te criou à toa, Deus lhe criou com um propósito. Olha só, Deus lhe criou com um propósito de entrar no mundo, crescer, se casar, criar filhos, pagar contas, envelhecer, aposentar e ao fim morrer. É esse o propósito? Somente esse? O primeiro capítulo da Bíblia descreve claramente que Deus vê a humanidade como sua suprema criação. Nós somos especiais para Ele. Vamos lá em Gênesis 1, 26. Os apóstolos casam? Os apóstolos? Não. Acredito que não. Uns já eram casados, Pedro já era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro já era casado. Gênesis 1, 26. Aí 1, 26. Vamos lá? Então o texto estava dizendo que nós somos especiais para Deus.
E o 1:26 deixa isso muito claro. Gênesis 1:26. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus fazendo o homem, né, virou talvez jargão em sala de aula falar isso, mas Ele convidou mais alguém para fazer, certo? Se a gente vê que desde o versículo 1 até o versículo 26, Ele fazendo a criação, Ele falou que haja luz e houve luz, né? Que haja separação entre a terra e a água e houve, né? Que existam os luminares. Então tudo Ele fez sozinho, somente não falar. E quando foi fazer o homem, Ele chamou o restante da Trindade, né? Chamou Jesus e o Espírito Santo e falou: façamos. E aí está aí a grande demonstração de que somos especiais. E não somente isso, ele chamou alguém para fazer o ser humano, como também disse que nós teríamos o quê? Imagem e semelhança do próprio. E o que assim era o principal objetivo de Deus quando Ele criou o ser humano? Para que Ele criou o ser humano? Ele não precisava do ser humano. Para que Ele fosse adorado. Para adorar Ele, né? Isso. Nós somos criados para poder adorar a Deus. Adoradores. Esse é o verdadeiro objetivo da criação. Isso, servir a Deus. Servir a Deus. Isso. Tem um louvor que fala: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nosso. Amém. O louvor da sua glória. Porque, cara, seria sem sentido Ele criar uma terra também com árvores, com água, com tudo que existe nela, para ninguém usufruir disso. Entendeu? Então o objetivo é que nós vivamos nesta terra, usufrua do melhor desta terra, né? A palavra de Deus diz que nós temos que usufruir, né, do melhor dessa terra, né? Viver bem aqui, né? E isso em louvor a Deus, né? Servindo a Ele, a Deus, certo? Então, como eu estava dizendo, nós, né, fomos criados pelo próprio Deus, com suas mãos, né, com a ajuda da Trindade, né, Jesus e o Espírito Santo. E Ele também disse que façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E também não somente isso, Ele também nos deu o poder de ser dominadores sobre todas as coisas. E está aí o grande artifício do diabo, né, sobre as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos dominados. E Deus nos fez dominadores, né? Daqui, Ele falando aqui, ó: Deus nos abençoou, e aí descer de fecundos, enchei toda a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda a erva que dão sementes se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores e que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e todas as aves do céu e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era bom. Houve tarde de manhã, e este foi o sexto dia. Então Ele finalizou suas criações com nós, né? E assim nos fazendo semelhança dele, usando as próprias mãos para nos fazer, soprando em nossas narinas algo de dentro dele para que tivéssemos vida e que nós fôssemos dominantes. Aí vem o sacana do diabo, né? E aí influencia o ser humano a criar substâncias através daquilo que Deus nos deixou como mantimento, ou seja, ervas, né, as plantas, e aí coloca meio mundo de substâncias e nós acabamos sendo dominados talvez por um cigarro, por uma bebida, por uma droga, e aí perdemos a autoridade de dominantes. Aquilo ali passa a nos dominar. Estamos aqui no Desafio Jovem porque éramos dominados por isso, certo? Eu era dominado por algumas substâncias. Eu não tinha controle mais da minha vida, né? O primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos é admitir, né, que você perdeu o total controle da sua vida. E é isso que acontece com isso. Não manda mais na gente, né? Escravo, né? Vida escrava. Exatamente. Pode falar. Lá naquela passagem que fala que é mais fácil um caminho passar no fundo do agulha do que um rico entrar nos céus. Quando você fala que Deus tem o melhor dessa terra pra gente, inclui riquezas também, materiais? Eu acredito que a pessoa que serve a Jesus, né, que serve como cristão,
se ela tem riquezas, né, se ela é afortunada, né, próspera materialmente, ela tem isso com o intuito de fazer como a igreja primitiva fez: servir ao próximo e ajudar aqueles que precisam. Não usar isso como luxúria, né, reter bens, porque a própria palavra diz que cara, nada adianta eu reter esses bens aqui, porque isso aí o ferrugem come, o ladrão rouba. O que realmente eu tenho que reter é a minha vida eterna. Se você tiver com a bênção de Deus, saber usufruir, não é pecado. Não é pecado. Se aquilo ali, porque a palavra de Deus diz que me diga onde está o teu coração, que eu direi onde está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro estará o seu coração. Mas a pessoa tem essa condição, ela pode viver bem, comer bem, ter um carro bom, uma casa boa. Isso. E não esquecer do seu irmão. Sempre ajudar o próximo. Mas ele pode usufruir também. Não pode usufruir, não. Certo? Entendi. Não pode ter amor ao dinheiro. Não pode ter amor ao dinheiro é raiz de todo mal. Isso. O cara pode ser rico, mas não pode ter amor ao dinheiro. Exatamente. Certo? Então, a Bíblia descreve claramente que Deus vê a humanidade como sua suprema criação. Somos nós, seres humanos. E é de nós mesmos que o diabo tem ódio, né? Porque ele não tem como mais, não tem solução para a vida dele, então ele quer destruir a suprema criação de Deus, que somos nós. Deus criou o homem para que passe a eternidade com ele, conhecendo-o e o amando. Jesus deixa isso claro em uma das suas orações antes de sua morte. João 17:3, abre aí para mim. João capítulo 17, versículo 3. João 17:3. O Evangelho. Abriu aí? Lê, Jefferson, essa tradução que tu falou. 17:3. Essa é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí vamos para a tradução. É a vida eterna esta, que te conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Então a vida eterna é qual? Conhecer a Deus. É esse o propósito. Servir, conhecer, né? Nos aperfeiçoar em conhecer a Deus. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então essa é a vida que nós temos que ter como cristãos. Por que o diabo tem tanta raiva da gente, do ser humano? Mais semelhança de Deus. Porque para ele não tem mais solução e para nós sim. Entendeu? Então assim, eu posso dizer que ele pecou aquele pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito. Ele blasfemou foi contra o próprio Deus. E para esse não há perdão. Então assim, não há mais solução. Ele quis ser igual a Deus, e isso é impossível. Somente ele sentiu inveja de Deus e foi expulso do céu. Destituído da glória. Destituído da glória de Deus. E nós não. Nós temos Jesus Cristo, né, como solução dos nossos pecados. Onde nós somos sim homens pecadores, falhos, mas temos a oportunidade de nos arrepender e nos achegar a Deus. E ele não. Então ele faz isso por inveja. Ele tenta nos destruir por inveja a nós, porque nós somos, como diz a palavra de Deus, suprema criação dele, onde nós podemos ter um vínculo, nos achegar a Deus. Para que nós hoje tendo essa oportunidade, eu e você hoje estamos tendo essa oportunidade que o diabo não teve e nunca vai ter, entendeu? De poder voltar aos pés de Jesus. Então essa é a raiva dele, por isso que ele quer nos destruir. Quem está governando esse mundo? Ele. Então a gente vive na terra, né, tendo que representar o céu, é a grande dificuldade. Uma pergunta: essa batalha, Deus e o diabo, quem está vencendo? Deus. Mas isso é o tempo que o diabo também está ganhando ele, né? Eu falo assim, o diabo está governando, mas tem um tempo que está ganhando dele, né? Tem, ele vai ser aprisionado para sempre. A verdade, então vamos lá. Depois de João 17:13, né? Então a vida eterna é essa: que eles conheçam a ti e que és o único verdadeiro Deus. A verdade poderosa que contém este versículo nos ajuda a colocar toda a responsabilidade e pressão da vida no seu lugar apropriado. Se a sua maior prioridade é ter uma relação com Deus, conseguirás
alcançar a tarefa mais importante que Deus tem posto em suas mãos. Amém? Cara, então assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer a Deus. Os mandamentos começam assim: amar a Deus sobre todas as coisas. É antes do trabalho, é antes da escola, é antes da esposa, é antes dos filhos. Se você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, o resto acontece. As coisas fluem. Cara, então se você está aqui no desafio jovem, tendo a oportunidade de se chegar a Deus, coloque Ele em primeiro lugar. Nos evangelhos tem um certo ponto que chega, Jesus fala, ele fala assim: eu hoje enterrar meu pai, deixa os mortos enterrar os mortos, né? Exatamente. Isso mesmo. Mas se eu quero pedir uma coisa a Deus, qual a melhor forma de eu pedir a Deus para me receber? Jesus. Cara, é você analisando se isso é a vontade dele na sua vida, certo? Se isso é o que ele quer para a sua vida. Porque assim, tem um versículo que diz que você pede e não recebe porque pede mal, certo? Então assim, você tem que estar sensível de espírito para entender que isso é realmente bom para a sua vida. E aquele outro versículo que diz, deleite-te no Senhor e faz o bem, considerarás em teu coração. Entendi. Deleite-te no Senhor e faz o bem e considerar o desejo do teu coração. Então, Salmo 37. Se você está deleitado em Deus, o seu coração está nele, então seus pedidos vão ser algo de Deus. Tem um outro então, se eu tivesse discernimento, só um pouquinho, se eu tivesse discernimento que é uma coisa boa de Deus para mim, então eu posso crer que na hora dele vai receber, na hora dele. Na hora dele. Se o seu coração está em Deus, cara, se você está deleitado nele, você sente paz nisso, se não vai de confronto com as escrituras, é de Deus. A gente falou isso até na aula anterior. Resume muito bem o versículo que tem em João, que Jesus fala: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, tudo que pedir em meu nome, Pai, então, mas tem que só estar que você nele. tem que estar em Jesus. Tem que Então estar a em sua Jesus. vontade vai ser a mesma vontade Porque, cara, que o Pai vai conceder. Deus não é um Deus de confusão. Eu não vou estar em Deus pensando em me prostituir. Eu não vou estar em Deus pensando em dar um tapa, uma droga, alguma coisa. Não tem como. Eu estou em Deus, cara. Eu estou em Deus, então meus pensamentos é santo. Eu sou santificado. Certo? Teve uma época que o Valdemiro tinha um grande poder, né? Na palavra de Deus, Pois pouquíssimo isso, Valdemiro, porque eu ouço falar sobre um jornal. Não conheço não. Eu sei quem é. Então lá, 2. O que causa a verdadeira satisfação da vida? Então existe uma verdadeira satisfação. E o que causa isso? Quantas pessoas você conhece que estão buscando a verdadeira satisfação da vida? Quase todos. Eu busco uma verdadeira satisfação. Todo mundo, acho que a gente está aqui no desafio jovem para isso. Buscar satisfação. Quem não quer estar satisfeito com a vida? Talvez veio para cá porque já não estava. Eu acho que, cara, eu não aguentava mais usar. Eu não aguentava mais não ter coragem de ir trabalhar, de entrar na minha casa, porque minha vida estava bagunçada. Então eu estava insatisfeito com a minha vida. Ou seja, todos nós aqui na sala de aula buscamos isso. A gente mesmo. E na hora do jeito temos que estar bem enganar. Então, quantas pessoas? Cara, acho que quase todos. O que causa a verdadeira satisfação? O dinheiro? Uma bela esposa ou um esposo elegante? O poder? Uma grande lista de obtenções e êxitos? As pessoas de hoje, tanto quanto no passado, têm buscado todas essas coisas e muito mais na busca da própria vida, do propósito da vida, certo? Então, o mundo secular é bitolado nisso, ele é bitolado nisso em falar assim: cara, eu tenho que ter muita grana, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter bens materiais para poder ser feliz. E cara, existe até uns memes na internet que é muito fera, que faz você pensar. Eu vi uma semana uma imagem de um cara dentro do carro olhando para o céu e viu um helicóptero. Cara, se eu tivesse um helicóptero eu estaria feliz. Aí o cara do lado, ele num carro top, um carro do ano, olhando para o helicóptero, querendo, almejando ter um helicóptero. Aí parou um carro do outro lado, assim, um carro mais popular. O cara olhou para o lado e falou: pô, se eu tivesse um carro top
desse eu estava satisfeito. Aí do outro lado parou um cara de bicicleta e falou: poxa, se eu tivesse um carro, nem que seja popular, eu estaria satisfeito. Aí o cara na parada de ônibus falou: meu irmão, se eu tivesse uma bicicleta. Ou seja, cara, não existe satisfação em coisas materiais. Não existe. A gente vai estar sempre buscando ter mais, ter mais, ter mais, e nunca vai conseguir estar satisfeito. A satisfação nossa está em Jesus, certo? Porque eu entendo, cara, na minha caminhada como cristão, eu entendo que uma pessoa próspera, né, não é bens materiais, é a falta de necessidade. Cara, se eu não tenho necessidade, eu sou próspero. Não é a quantidade que eu tenho, mas é a minha necessidade. Se Deus está suprindo a minha necessidade, se hoje eu tenho certeza que eu vou descer ali e almoçar, eu sou próspero porque eu tenho um almoço. É verdade. Se eu descer bem ali e quiser trocar de calça, eu troco porque Deus supriu a minha necessidade. Deu uma calça, né? Pois é, cara. Então assim, a prosperidade nossa é na necessidade, não é na quantidade. Que a verdadeira necessidade é a causa da nossa existência. Então foi o seu José, né, seu José? Lá no quarto? Tá aqui não, tá? E aí vamos falar agora de uma pessoa que, né, teve muitas riquezas, uma pessoa que teve muitos bens, né, até porque o seu pai deixou isso para ele, né, foi o rei Salomão. O pai de Salomão, né, o Davi, foi o homem, né, que conquistou muito, conquistou reinos, destruiu, né, adversários, né, e assim conquistou território, conquistou fama e deixou isso para o seu filho. E o seu filho já veio ao mundo tendo tudo, né? Salomão já veio, inclusive assim, ao longo da sua caminhada, o rei Davi, ele guerreava, né, e era de costume, quando você guerreava e ganhava a guerra, pegar os despojos, né, ou seja, as riquezas da nação que você vencia. E ele trazia tudo, ou seja, ele tinha muito ouro, muita coisa, muita, né, grana, né? Então assim, Davi era um cara muito afortunado. E aí ele queria fazer um templo para adorar a Deus, né? Ele orou em oração, falou: Deus, eu vou fazer um templo, um lugar para te adorar, um lugar grande, né, que a gente possa lhe adorar. E o próprio Deus falou: não será você que fará esse templo, as suas mãos são sujas de sangue, né? E aí deixou essa incumbência ao seu filho Salomão. E Salomão já chegou ao mundo rico, né? Pô, seu pai era poderoso, então Salomão chegou e já tinha muita coisa, né? E olha, o rei Salomão foi o homem mais sábio que existiu na história da humanidade. Esse rei tinha grandes riquezas, grande poder no seu reino. Teve a rara oportunidade de provar tudo o que esteve ao seu alcance na busca da verdadeira satisfação. Salomão nos conta de uma busca no livro de Eclesiastes. Em sua conclusão final, Salomão mostra o caminho que conduz à felicidade sem querer dinheiro, poder, grandes ganhos. Em Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim: de tudo que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Certo? Então, cara, de tudo que você tem ouvido, de tudo que o mundo tem nos empregado, né, de tudo que a mídia mostra pra gente, né, de tudo isso, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. É isso. Eclesiastes 12, 13. 12, 13 e 14. Muito forte esse versículo. Porque este é o dever de todo homem. Então é um dever nosso temer a Deus e guardar os mandamentos, ou seja, cumprir, né? Viver esses mandamentos. No livro de Provérbios vemos também um relato da sabedoria de Salomão. Aqui Deus declara que o conhecer a Deus é a chave para entender todas as áreas da vida. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é feliz. Amém, queridos? Então, temer o Senhor primeiro. Cara, se você teme ao Senhor, você, né, mas o temor, né, o temor da palavra de Deus, não é o mesmo que é explicado no Aurélio, no dicionário de português. É um temor de respeito, não é medo. Nós não temos que ter medo de Deus. Devemos a um Deus de bondade, um Deus amoroso, um Deus que nos ama,
sempre fará algo para o nosso bem. Então o nosso temor a Deus é respeito, é adoração, é você entender que Ele é majestade, que Ele é supremo, que Ele é o Criador. Então isso é o temor de Deus. E isso é o quê? O princípio da sabedoria. Então se você primeiro ama a Deus, cara, vai ser sábio. Eu vejo o José Milton nas orações sempre pede, né? Sabedoria e entendimento, sabedoria e entendimento. Temer ao Senhor. Se você temer ao Senhor, se guardar em palavras e pensamentos, e botar em prática a palavra de Deus, sabedoria é sua. Amém? A palavra de Deus é clara. Se quiseres encontrar a verdadeira vida, a prioridade é conhecer a Deus pessoalmente. Aí tem um livro, né, que se chama Conhecendo a Deus, de Parker. Enfatiza um grave perigo de desprezar a Deus. Foi uma frase que eu li ontem no final da aula. Se desprezares a instrução de Deus, estará condenando a viver com tropeços e andar às cegas, com os olhos vendados, sem direção e sem conhecimento dos que lhe rodeiam. Assim desperdiçará a sua vida e perecerá a sua alma. Amém? Cara, então se a gente despreza esse momento aqui, cara, nossa aula, eu fico admirado quando o cara chega pra mim ali fora e fala: meu irmão, eu tô de saco cheio de sala de aula, eu não aguento mais devocional. Meu irmão, então você tá de saco cheio de Deus. Você não aguenta mais é Deus. Mas quando a gente chega em você e fala que está aprendendo, que está gostando da tua aula, qual é o seu sentimento? O seu sentimento é que está dando certo, né? E que realmente está dando certo, que você vai alcançar a sabedoria. Também renova a tua fé, né? Também renova a tua fé. Eu te falo a verdade, já sabe, ela vem ficar combinando. Oi? Já vem embora. Pois é, para muitos é assim, outros não. Então, cara, se você despreza a instrução de Deus, estará condenado. Olha só como essa frase é forte. Se você despreza a palavra de Deus, você será condenado a viver com tropeços. Ou seja, toda hora dando aqueles, topando em alguma coisa. Então você até anda, né? A pessoa que, cara, é só quem serve ao Senhor que caminha? Não. As pessoas andam, todo mundo anda. A pessoa que não serve a Deus chega lá embaixo, mas pode tropeçar, porque não tem sabedoria, não tem entendimento. Então ela anda, mas anda tropeçando. E não somente isso, e andar às cegas com os olhos vendados. Um cego anda? Anda. Não anda? Anda com uma bengalazinha lá e tal. Mas é muito melhor você andar com os olhos abertos, vendo onde você está indo, ou com os olhos fechados, certo? E isso é andar com Deus. É você olhar aqui, eu vejo lá embaixo, e ao mesmo chegar lá, se tiver algum perigo, algum obstáculo daqui para lá, eu já vou me preparando para chegar lá. O cego não faz isso. O cego, ele vai apalpando aqui, bem ali tem o meu filho, mas ele não está nem sabendo, ele só vai saber quando chegar pertinho, e se ele não se ligar, ele ainda cai. Então isso é um cego, é um seu contato com Deus. É interessante esse caminhar com Deus, que hoje a gente vê o mundo, os valores são outros. Às vezes a gente vê pessoas bem-sucedidas, às vezes não tem a Deus como Senhor, mas tem um bom trabalho, tem uma boa vida. Isso causa a ilusão de que quando a gente vê aquele irmãozinho que às vezes tem a Deus, que ele é infeliz, porque ele não tem. Mas como você usou bem, a prosperidade é a ausência de necessidade. Então, assim, mesmo que essa pessoa pareça ter menos, porque nem todo mundo foi criado para ser rico. Tem o próprio provérbio que diz que Deus criou o pobre. Então, assim, essa é a prosperidade, essa é assim, a nossa consciência voltada para Cristo que nos enche, né? E a gente vê muito a questão da droga, que é um vazio. E sei lá, é um abismo puxando um outro abismo. Às vezes você pode ter dinheiro, ter uma condição boa, às vezes o mundo pode ser até bem sucedido, como a gente vê vários casos de atores, pessoas que têm recursos. Mas esse caminhar com Deus que traz essa satisfação plena, independente de dinheiro ou do que o mundo acha que é a vitória, você ser próspero, né? A prosperidade de Deus excede todo o conhecimento. É a verdadeira felicidade. Você falando disso me veio à memória, quando eu trabalhava com meu sogro, ele conserta máquina, né? E ele trabalha há 20 anos com isso, então ele tem muitos clientes. Então assim, aí ele roda a Brasília toda, eu trabalhei 6 meses com ele, e a gente entrava muito naquelas mansões ali do lado sul, lado norte,
né? As suas, a nossa, as pessoas que têm dinheiro. Cara, a gente parava na frente da casa, daquelas mansões lá, a pessoa olhava assim e falava, cara, que casa top, casa muito grande, casa muito bonita. Você olhava no fundo, piscina, churrasqueira, casa de andar, tudo gramadinho, tudo muito bonito, cara. E aí a gente entrava pra dentro, cara, a gente sentia aquele vazio, olhava assim, aí vinha lá uma senhorazinha já quase morrendo pra falar com a gente, falava, oh, meu filho, aquela máquina ali, a senhora não solta um sorriso, não tem mais ninguém na casa, só um casal de velhos, porque assim, até criou os filhos naquela casa, mas os filhos, faculdade, casou e tal, seguiram sua vida, viajaram pro exterior, mas ficou um vazio, velho. E aí a gente vê que não tem Deus naquele lugar. Ele tem tudo, cara, tem dinheiro, tem mantimento, bens, mas não tem Deus e está vazio. Não vê o semblante da pessoa que está ali, Dá uma alegria na casa. puxa, não tem. Agora você vai numa casa, sei lá, numa casa, né, da pessoa e, né, num popularzão aí, né, a pessoa que é fervorosa, você já chega, a pessoa já solta uma piada, você já ri, você já senta, toma isso, meu filho, não sei o que, é uma alegria. Existe uma coisa que fala sobre criança, que uma casa que tem criança não tem paz, mas tem alegria. Que ninguém fica sossegado numa casa que tem criança, mas uma casa sem criança tem paz, mas não tem alegria. É o contrário. Ou tem paz, peraí, os dois juntos não dá com criança. Vocês não ganhavam nem lanche, né? Não, tem nada a ver. Vem interesse também para fazer poço artesiano. Desse jeito. Tá? Então, gente, amanhã nós vamos falar que relacionamento possa estabelecer com Jesus. Ok? Deus abençoe.